dando algumas amenidades, depois entra direto na aula, porque também acabar muito tarde é ruim, né? Então vamos lá, eu vou primeiro começando oficialmente, então, dando um bom dia a todos e esperando que a gente possa desenvolver bem a aula, que ela possa atingir o objetivo de trazer o ensinamento, de trazer algum consolo, de trazer fortalecimento para a nossa fé, né, para que a gente, até mesmo aquilo que a gente estava conversando, nesse momento tão complicado da vida de todo mundo aí, né, de tantas dúvidas, incertezas, né, e de tanta proximidade com a vida eterna, porque isso está rondando todos nós a todo momento, né? Então a gente não pode deixar de pensar um minuto no restante da nossa vida, né? De como que nós gostaríamos de viver, onde nós gostaríamos de estar, né? Porque a gente está percebendo que nossa vida, ela sempre foi, né? Mas tem horas que a gente consegue perceber isso com mais clareza, né? Ela é um fiozinho, né? Que se rompe por qualquer coisa, mas também a gente tem percebido que esse fiozinho, por mais frágil que ele seja, né? Por mais, né, fraco, e ele só se rompe quando Deus quer, né? E isso a gente tem percebido aí nessa etapa da nossa vida aí dessa pandemia, tem ficado claro isso, né? Nós somos infinitamente fracos, mas é Deus que decide a hora que, né, que o fio aí se rompe, né? Quando ele vai chamar, quando ele acha que ainda não é hora de chamar, né? Tem pessoas que estão fortes aí, confiantes em si mesmo, e de repente esse fio se rompe com a maior facilidade. E outros, né, quando Deus é servido de sustentar, de manter com vida, nada consegue romper esse fio, né? Nem mesmo essa doença que para muita gente aí é mortal. Mas vamos lá. Marcos, eu vou pedir para você nos dirigir a Deus, então, pedindo a orientação do Espírito Santo para a nossa aula, para a gente poder começar. Já deu a hora e a gente começa bem na hora e tentar acabar na hora também. Por favor. Pai querido, nós te agradecemos esse dia, Senhor, dia do Senhor, dia que o Senhor nos abençoou com a tua graça e misericórdia. E nós suplicamos a Deus que o Senhor agora nos acrescente a porção da tua palavra, que o Senhor realmente esteja nos edificando, ó Deus, pelo estudo que iremos fazer. O Senhor esteja iluminando a vida do Marcelo, que vai trazer essa aula para a gente. Enfim, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar operando nas nossas vidas, plantando a boa semente da tua palavra em nossos corações, ó Pai. Nós oramos muito agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Marcos, está aparecendo aí a Tá. tela? Tá. É a capa do livro. É a capa do livro. Bom, vamos lá, então. Esse livro aí a gente está estudando, né? O Ian Tugid, né? Abismo entre Promessa e Realidade, que mostra aí a dificuldade que é a vida cristã, né? A gente tem promessas maravilhosas da parte de Deus, mas que nem sempre a gente consegue experimentá-las todas, ou ao mesmo tempo, ou às vezes até nessa vida, né? E o autor do livro pega o exemplo da história de Abraão, né? Que recebeu da parte de Deus promessa grandiosa, né? De uma única pessoa, né? De uma família, Deus constituiria uma nação, né? Que seria tão numerosa como as estrelas no céu, né? E toda a dificuldade que Abraão teve de viver, né, para alcançar essa promessa, né? E a gente sabe que ele acabou morrendo sem vislumbrar, né, a transformação da semente dele nesse povo numeroso, né? Mas também em algum momento ele, com certeza, Deus vai mostrar para ele que, né, da semente dele acabou vindo até o próprio Salvador da humanidade. Então é esse o objetivo do livro. Eu já vou pular aqui alguns slides, né? Essa aí é uma foto do autor do livro, foto mais recente. Ele é professor de hebraico,
especialista em Antigo Testamento, né? Então, estudar Abraão para ele deve ter sido fácil, né? E é um assunto que ele domina, né? E apresentando para vocês aí o índice do livro, né? Vamos estudar hoje a lição número 2, né? Que está baseada no capítulo 12 de Gênesis. Eu vou passar um vídeo agora para vocês. É mais ou menos um resumo, conta uma história, né, da peregrinação de Abraão. Né? Seria praticamente um resumo, 4 minutinhos só. O vídeo é um pouco mais extenso, mas a gente vai parar nos 4 minutos e quase 5 minutos, né, que ele menciona aí as peregrinações de Abraão até o momento que interessa para a nossa aula de hoje, que é a entrada de Abraão no Egito, depois de conhecer a terra prometida que Deus havia, né, indicado que daria a ele. Vamos ver se eu consigo soltar o vídeo aqui, se a gente consegue acompanhar. Olá, meu nome é Regis Cordeiro. Eu gostaria de lhe convidar a estudar as viagens de Abraão. Aqui nós podemos ver nosso planeta Terra e a região que iremos estudar, localizada entre a Europa, a África e a Ásia, também chamada de Crescente Fértil. Começamos a nossa jornada em Gênesis 11:31. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Abrão viveu em Arã até os 75 anos. Jacó fugiu de Esaú para Arã, onde se casou com as suas esposas na casa de Labão. Em Gênesis 12:1 continuamos. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Siquém está localizado entre os montes Gerizim e Ebal. Em Siquém, Abrão edifica um altar ao Senhor. Moisés menciona os montes Gerizim e Ebal quando discursa sobre as bênçãos da obediência e os castigos da desobediência ao Senhor. Em Deuteronômio 27, Monte Gerizim é fértil, sinônimo de bênçãos, e Monte Ebal é árido, sinônimo de castigos. Josué obedece à ordem dada por Moisés e constrói um altar e lê todas as palavras da lei. Na seta, podemos ver a localização do poço de Jacó, onde Jesus fala com a mulher samaritana, em João 4:1. Aqui você pode ver o monte em que eles olharam quando ela disse que seus antepassados adoravam nesse monte. Mas os judeus diziam que Jerusalém era o lugar de adoração. Jesus então respondeu a resposta que somente Deus poderia dar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em Gênesis 12:8 continuamos. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, em Betel, podemos ver que Abraão edificou um altar ao Senhor e invocou o Senhor. Na foto, nós podemos ver Jerusalém ao fundo. Enquanto fugia de Esaú,
Jacó sonhou com uma escada para o céu. Depois do sonho, Jacó chamou este lugar de Betel, que significa casa de Deus. Em Gênesis 12:9, continuamos. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Negueb era uma região desértica no sul de Canaã. No Egito, Abraão tem um incidente com o faraó, onde ele diz que Sarai era sua irmã. Gostaria de salientar que Sarai era meia-irmã de Abraão, então eles não estavam mentindo sobre ela ser sua irmã. A mentira foi a omissão deles serem casados. As famílias de Jacó e Jesus também usaram Bom, o vídeo prossegue, tem coisas interessantes, mas o objetivo da nossa aula é até a chegada de Abraão ao Egito, depois que ele saiu da sua terra lá em Harã e foi visitar a terra que Deus estava prometendo a ele. Eu achei interessante o vídeo quando eu estava olhando, porque a gente fica imaginando, né, essas paisagens que são milenares, né, e estão aí até hoje, né? Imagina a pessoa andando por esses caminhos e ouvindo a leitura da Bíblia e tentando entender, acho que fica muito mais fácil, né, a compreensão pelo menos da história bíblica. Bom, a aula hoje tem como título, né, Crendo no Incrível, né, baseada em todos esses relatos do capítulo 12 de Gênesis, né? O vídeo que eu passei ali agora há pouco tem várias passagens todas do capítulo 12, né? Que tem como, assim, talvez versículo principal esse primeiro aí, né? Quando Deus dá a ordem para Abraão dele sair da terra dele, da parentela dele, da casa do pai, né? E fosse para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Ou seja, né, Abraão tirado do seu conforto, da sua zona de conforto, né, para ir para uma terra que ele nem sabia ainda previamente qual seria, né? Deus mostraria para ele no futuro. E é a partir disso aí que a gente vai desenvolver o nosso estudo, né, estudando um pouco da vida de Abraão e desse contexto da vida dele, tirando alguns ensinamentos para a nossa vida. Então, o livro tem esses dois objetivos, né? Da gente aprender um pouco mais da história de Abraão, né? E contextualizar a vida dele para o nosso momento aqui, para ver o que a gente pode tirar de ensinamentos. Voltando aqui, né? Só para a gente não perder o contexto, né? Crendo no incrível. Muitas vezes a gente recebe algumas promessas que são boas demais para ser verdade, né? A gente até brinca que quando o milagre é muito, até o santo desconfia, né? E parece ser essa exatamente a situação de Abraão, né? Porque Deus promete dar uma terra a ele, né? Que era para ele sair de todo aquele conforto, que ele iria para uma terra que Deus daria para ele, né? Aí a gente pode imaginar o que se passou na cabeça de Abraão com tamanha promessa de Deus, né? Era uma promessa gigantesca, né? Abraão, ainda que tivesse bens, mas era uma pessoa só, né? E ele iria tomar uma terra que Deus estava prometendo para ele. O que se passa na cabeça dele, né? E olha só, a promessa não era só da terra, né? Deus promete que de uma pessoa só faria uma grande nação. Ou seja, é uma promessa, pensando do ponto de vista humano, né, gigantesca, né? Como que de um só Deus poderia fazer uma grande nação? E aí a gente vê nos versículos 2 e 3, né, e mais, né, que Deus promete que Abraão seria abençoado, que teria o nome engrandecido, né, que aqueles que o abençoassem seriam abençoados e quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado, e mais, né, que nele, na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, é uma promessa gigantesca, né, que pesou sobre Abraão também, né?
nesse próximo slide aí fala bem isso, né? Que a Bíblia não chega a mencionar o que se passou na cabeça de Abraão, né? Como ele enfrentou essa promessa, como ele recebeu essa promessa, né? Como ele contou para sua família. O texto fala que simplesmente Abraão obedeceu. E isso teve consequências também, né, na vida dele. Né? Deus falou e Abraão foi e cumpriu a vontade de Deus. E é interessante que nesses relatos iniciais da Bíblia, né, isso é uma prática constante, né? Deus fala e as coisas acontecem, né? Deus falou e o mundo foi criado. Depois Deus falou, né, e Noé conseguiu salvar a si e a sua família da destruição decorrente do pecado, né? Deus falou e tudo aconteceu. E essa história de Abraão, a partir do capítulo 12, significa um novo início para a humanidade. E aí a gente tem que lembrar, né, que lá no Éden, né, Deus acaba expulsando Adão e Eva do paraíso por conta do pecado, né, e o pecado começa a se expandir, né, nós já temos lá o primeiro, logo em sequência, o primeiro fratricídio, né, quando Caim mata Abel, e a vida continua. Depois Deus tem que novamente intervir por conta da expansão do pecado, e Deus decide exterminar a humanidade, deixando apenas Noé e sua família, né, vivos. E a gente vai vendo que Deus vai pronunciando maldições por conta do pecado, né? Até que a gente chega mais uma vez na história de Abraão, que é precedida ali pela Torre de Babel, né? E Deus acaba intervindo de novo na história humana, né? Dispersando as pessoas que resistiram em ocupar, em se espalhar, não sei o termo aí, em viver, né? Se espalhar para que o mundo fosse colonizado por todas as terras, né? O povo insistiu em ficar numa cidade, quiseram construir uma torre lá para serem famosos. Deus intervém e espalha o povo por meio da confusão de línguas, né? Mas daquelas pessoas que estavam por ali, Deus novamente começa uma história nova da sua semente, né? Ele escolhe Abraão para ser o genitor, ser o pai do povo que ele separaria para si, né? E aí ele acaba pronunciando, né, uma bênção quíntupla sobre Abrão. E aí eu volto aqui nesse slide aqui, né? Esses números aí, ó, são as bênçãos, né, que Deus acaba pronunciando, né, que faria de Abraão uma grande nação, abençoaria, engrandeceria o nome, abençoaria os que o abençoarem e amaldiçoaria os que o amaldiçoaram, né, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Essas 5 bênçãos Deus pronunciou sobre Abraão, né, até em contraste com as 5 maldições que Deus pronunciou anteriormente, né, para aqueles povos que precederam Abraão. A tela tá exposta aí, Marcos? Parece que apareceu. Tá? Ok, apareceu uma mensagem aqui para mim de alguma coisa, né? Então, Deus começa uma nova família em Abraão. Aqui eu pus um mapa, né, para a gente poder entender claramente, né, a peregrinação de Abraão. Quando ele sai de Ur, ele tem essa primeira parada aqui em Harã, né? Daqui ele parte para conhecer a terra que Deus lhe deu até chegar ao Egito, que é aquilo que nós vimos no vídeo. Eu já vou avançar porque acho que o vídeo deixou bem clara essa, né? E é interessante que Deus prometeu transformar Abraão em uma grande nação, né? Com descendentes, com terra, com povo, né? E anteriormente a bênção, né, o modo da bênção de Deus, ela veio por meio da árvore da vida, né, que era
até a razão de Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso, né? Porque eles poderiam se apropriar indevidamente dessa bênção. Depois, a bênção veio na forma da Arca de Noé, que preservou a vida de Noé e de sua família. E agora, né, a bênção, né, é marcada, é identificada com Abraão e a sua descendência, né? É assim que Deus abençoaria os povos, né? Só um conceito aí de nação, né? É uma comunidade, é um agregado de indivíduos com base num território. Ou seja, então, para que a gente tenha uma nação, a gente precisa ter pessoas e precisa ter um território. Então, para Abraão, a bênção foi disso, né? De que ele seria uma grande nação. Para isso, Deus deveria lhe dar descendentes e uma terra para morar. Nada que Abraão tivesse naquele momento, né? Então, quando a gente começa a fazer a leitura do capítulo 12, a gente percebe que Abraão não tinha filhos e nem mesmo uma terra para morar, né? A gente falou na aula anterior que aquele momento, aquela etapa do desenvolvimento humano, as pessoas viviam como nômades, né? Saindo de uma terra para outra, procurando melhores pastagens, melhores condições de vida para si. E aí Deus vem e promete uma terra para Abraão, né? Descendentes e uma terra para ele morar. E assim a gente vê diversos obstáculos para que essa promessa fosse cumprida, né? A primeira delas, né? Como que pecadores podem desfrutar da promessa de Deus, né? A gente sabe que Abraão vivia entre pagãos, né? Pessoas que adoravam vários deuses, né? Abraão, quando foi chamado, nós ouvimos na leitura, ele já tinha 75 anos, né? E lá em Gênesis 11:30, menciona inclusive que Sarai não podia ter filhos, já era alguma coisa do conhecimento deles. E aí, como é que a gente pode imaginar que um casal de idosos e que a mulher não pode ter filhos poderia ter descendentes a ponto de constituir uma grande nação? E mais, Deus havia prometido, né, para ele a terra de Canaã, uma terra que já era habitada por outras pessoas. Então, Abraão teria não só que conseguir um filho, conseguir descendentes, mas também tomar posse de uma terra que já era habitada, já era ocupada por outras pessoas, né? Não era algo que ele poderia pegar sozinho. Então, são todos esses obstáculos aí que Abraão vislumbrou quando Deus fez essa promessa para ele, né? Obstáculos intransponíveis, se a gente for pensar do ponto de vista humano, né? Abraão jamais sozinho conseguiria alcançar essa promessa. E aí a gente vê estudando os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que a promessa foi cumprida por Deus, né? Abraão acabou se transformando numa grande nação, e a gente vê isso no desenvolvimento do Pentateuco, né? Na sequência do livro de Gênesis, né? Depois a gente vê lá em Êxodo que o povo já em grande número escravo no Egito, né? E depois liderados por Moisés, eles acabam deixando o Egito já com uma grande nação, ainda não, porque eles não tinham uma terra, né? Mas com inúmeros descendentes, né? Grande número, deixando o Egito e peregrinando no deserto, até que finalmente, né, depois que toda aquela primeira geração que saiu do Egito morreu, né, Deus achou que era hora de permitir que eles ingressassem na terra que havia prometido dar a eles, para que eles pudessem tomar a terra, né? E o que a gente pode ver uma outra na sequência disso, né? O autor do livro coloca aí, né, uma visão pequena demais. A gente vai ver como que Abraão viu essa questão. Grandes promessas exigem, né, grande proporção de fé, ou grandes promessas trazem consigo grandes exigências de fé. Não é à toa que Abraão foi chamado, né, de pai da fé, né? Ficou marcado por toda a posteridade como pai da fé, porque a promessa que ele recebeu era grande demais e exigia uma fé da mesma proporção, né? E aí a gente tem aqui a primeira questão para a gente
contextualizar para a nossa vida, né? Quando nós fazemos as nossas escolhas da vida, a gente tem optado pelo mais fácil, porque não acredita que Deus possa fazer grandes coisas na nossa vida. É disso que a gente vai trabalhar nesse próximo tópico. Provavelmente, a gente pode dizer que Abraão ficaria muito feliz se recebesse de Deus uma fazendinha, tipo essa que o seu Moisés está aí agora, né? Uma fazendinha pequenininha, né? Onde ele pudesse viver com a sua família. Isso talvez fosse suficiente para ele. Ele não tivesse maiores ambições do que isso, né? De ter aquela terrinha em que ele pudesse criar os seus animais, que pudesse alimentar a sua família. Mas Deus vem e promete muito mais para ele. Promete um país inteiro, né? Uma terra do tamanho que ele jamais precisaria como ser humano para ele viver. Nem mais, né? Deus também, olha só, promete uma terra, né? De que fala para Abraão, né? Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda a terra que vês, eu te darei. Né? Isso aqui, Abraão já estava lá em Canaã, né? Quando ele tem essa visão da extensão da terra, né? Outra coisa, né? Abraão provavelmente ficaria muito feliz se pudesse ter um filho, né? Ainda que fosse de Agar, que era a serva da sua esposa. Mas Deus não prometeu para Abraão só um filho, né? Deus prometeu incontáveis descendentes e da própria esposa de Abraão, né? Da mesma forma, Deus não queria dar a Abraão apenas uma propriedade suficiente para uma vida confortável. Queria que ele possuísse toda a terra que estava prometida, né? E apesar da visão pequena de Abraão, Deus queria fazer algo grande com ele, né? E Deus não quer fazer algo grande só com Abraão, né? A gente tem que pensar em nós, né? E nós, como nós temos enfrentado as promessas de Deus na nossa vida? Nós temos pensado como Abraão, né? Duvidado talvez que Deus possa cumprir as suas promessas? Abraão duvidou, a gente vai ver mais na frente, né? Ficou em dúvida se Deus poderia mesmo cumprir a promessa, porque a sua esposa era estéril, né? E ele propõe a Deus até que, né, que o filho que ele teve com a serva da sua esposa pudesse servir, né, como cumprimento, pudesse ser visto como cumprimento da promessa de Deus. Outra coisa, né, a gente pensa na gente, mas a gente não pode deixar de pensar também na nossa igreja, né? Nós temos orado para que Deus faça grandes coisas por intermédio da nossa igreja, ou a gente tem ficado contente só em sobreviver como igreja? Qual tem sido a nossa expectativa com Deus? Qual tem sido a nossa esperança do cumprimento das promessas de Deus? Isso fica aí para a gente pensar, né? Se Abraão tivesse pensado pequeno, com certeza não teria alcançado também as promessas de Deus, né? E olha só a promessa que nós temos de Jesus, né? De Deus, né? Pensando em termos não só individuais, mas como igreja, né? Ide e fazer discípulo de todas as nações. Jesus prometeu, né, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. É essa promessa que nós temos para a nossa vida. É disso que a gente tem que pensar quando, né, agimos, ou quando planejamos, ou quando desejamos fazer alguma coisa, como pessoas e como igreja, né? Eu já falei aqui, né, que, né, nós fazemos parte do exército chamado por Deus para levar o evangelho para todos os confins da terra, né, com a promessa de que Deus estaria conosco todos os dias. Como Abraão, precisamos ouvir o desafio apresentado pelas promessas de Deus e confiar como Abraão que Deus pode executar o seu plano, né? O caminho da grandeza é outra coisa que a gente precisa, né? A posse da promessa implicou sacrifício pessoal para Abraão. E a gente vai ver que na nossa vida não é diferente. Para a gente tomar posse das promessas de Deus, ela não vai cair do céu, né? Ela sempre traz consigo
uma exigência de que a gente faça o nosso sacrifício também, para que a gente se esforce. Olha só o que Abraão teve que enfrentar para poder tomar posse da promessa. Ele teve que sair da sua casa e se afastar de seus parentes, né? Deixou os centros mundiais do poder da época. A gente precisa lembrar que Ur dos Caldeus e Harã, duas cidades que são mencionadas aí na vida de Abraão, eram os centros mundiais do poder naquela época. Seriam como que, talvez, Nova York, ou Londres, ou Paris, né? Seriam aquelas cidades em que o mundo tomava as grandes decisões. Era o mundo civilizado da época. Abraão teve que deixar isso aí, né? E partir para uma terra que ele nem sabia qual era, né? E pior, a gente vê depois, né, que a terra prometida era pouco desenvolvida, né? As pessoas que viviam ali estavam num patamar de desenvolvimento humano e tecnológico muito menor do que aqueles que tínhamos em Ur e Harã. Basta lembrar que as pessoas que viviam ali próximos a Ur construíram a Torre de Babel, né? Não foi um empreendimento tão simples de ser construído, né? Eles já detinham uma tecnologia muito avançada para a sua época, e as pessoas que viviam na Terra Prometida, né, estavam no patamar de desenvolvimento muito aquém disso, né? Eles viviam num nível de vida muito pior, muito mais baixo do que aquelas pessoas que moravam em Ur e em Harã. E mais, né, aquela terra de Canaã era um ponto de passagem, né? Muitos povos usavam aquela terra como um caminho de passagem para atingir o resto do mundo civilizado, né? E sempre foi atacado por exércitos, né? A gente vê isso na sequência da história de Israel, os assírios invadindo, depois a Babilônia, Nabucodonosor tomando aquela terra, e depois, mais para frente, Alexandre o Grande tomou aquela terra, e mais para frente ainda os romanos invadiram aquela região. Ou seja, era uma terra que vivia sob constante ataque de exércitos. Então, era uma terra complicadíssima de ser habitada. Porém, Deus mandou e Abraão foi para tomar posse da promessa, com todos esses sacrifícios. E na vida da gente também é assim, né? Para se apropriar das promessas de Deus, a gente tem que enfrentar todas as dificuldades. Nós temos que superar inúmeros obstáculos, né? E dentro desse caminho da grandeza, é interessante a gente perceber que Abraão, quando chegou lá, né, primeiro ato dele foi viajar por toda a terra. E o que ele fez nesse processo de conhecimento da terra? Ele levantou altares e invocou o nome do Senhor. Naquele vídeo que nós assistimos no começo da aula, ele mostra bem aquelas regiões, né? Siquém, Betel. E eu só não deixei o vídeo chegar ao Negueb, porque já passa, né? Quando Abraão passou por Negueb, já é um momento posterior ao objetivo da aula, né? Isso é depois que ele deixa o Egito, ele se estabelece por uns tempos em Negueb, e ali também ele constrói um altar. E aí a gente vê, né, que esses locais que Abraão passou, né, e levantou altares, acabaram se incorporando novamente à história da descendência dele, né? Jacó passou por lá, né? E também foi um lugar importante na conquista, né, da terra prometida por Josué. Olha aí, ó, os locais dos altares que Abraão fica nessa região aqui, ó, né? Que Abraão constrói 3 altares. Em alguns lugares falam 4, né? Aqui tá, ó, novamente, ó. Siquém, Betel, Moriá, o Monte Hebron, né? Todos esses da peregrinação de Abraão, né? E é interessante, né, que essa construção de altares por Abraão é procedimento idêntico ao das pessoas que vieram daquela linhagem piedosa que Deus vinha separando desde o início, né, da humanidade,
né, aquele povo que ele vinha separando para si, né, também tiveram um comportamento idêntico, né? A gente vê lá, se formos ler de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11, vários dessa linhagem piedosa tendo um comportamento idêntico ao de Abraão. A gente vê que no tempo de Enos, que era filho de Sete, né, que era filho de Abraão, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, né? As pessoas já ofereciam sacrifícios no tempo de Caim e Abel. E o que a gente percebe de distinção disso, né? Aquelas pessoas que construíram a Torre de Babel não tiveram nenhuma preocupação disso, né? Elas não construíram um altar para Deus e nem ofereceram sacrifícios a Deus, né? Elas construíram uma torre, né? Elas estavam preocupadas em construir uma torre para quê? Para que o nome delas ficasse, né, fosse engrandecido, né? Então, para Abraão, a adoração, né, e os pontos de adoração eram, né, parte da vida dele, da relação com ele. E aqui a gente já chega no momento em que Abraão desce ao Egito. E a gente vai ver um pouco mais à frente, né, que essa prática de descer ao Egito é uma constante na vida do povo de Deus. Ora para coisas boas, ora como sinônimo de desobediência da vida de Deus, né, das ordens de Deus, né? E aí o autor fala isso, né? A fé vencida pelas circunstâncias. Por que disso? Né? Por que descer ao Egito naquele momento foi um erro de Abraão? E aqui eu vou prosseguir, né? Lá em Gênesis 12, nos versículos 5 e 10, né, está registrado o seguinte, né? Que Abraão, né, saiu da sua casa, levou consigo Sarai, sua mulher, seu sobrinho Ló, né? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E por que ele foi para o Egito? Porque havia terra, fome naquela terra, né? E o que Abraão pensou? Ora, se aqui não tem comida, né, a gente provavelmente vai morrer de fome. Então, eu vou para o Egito. E o que isso quer dizer? O que vocês imaginam dessa ação de Abraão, de procurar comida no Egito? O que isso pode dizer? Tentar resolver pelas suas próprias forças, falta de fé. Exatamente, né? A ordem de Deus foi para que ele tomasse posse da terra. E não tem sentido eu falar para você, toma posse, e você chega na terra, primeira dificuldade, você já vai embora, né? Porque Abraão não foi simplesmente ao Egito comprar comida, como a gente vê lá na frente, posteriormente, com a história de José e Jacó, né? Em que Jacó manda uma parte dos seus filhos até o Egito comprar comida, né? Mas era para comprar e voltar, né? Jacó não estava abandonando a sua terra. Abraão não. Abraão, percebendo que seria difícil sobreviver naquela terra, né, que ele talvez não conseguisse sobreviver, ele simplesmente abandona a terra que Deus lhe deu e vai morar no Egito, né? Ou seja, ele duvidou novamente, né? Primeiro ele duvidou que Deus pudesse lhe dar um descendente com a mulher estéril e já sendo ambos, né, idosos. E aqui ele percebe que talvez Deus não possa sustentá-lo naquela terra por conta da fome. E aí ele vai para o Egito, né, buscar comida, viver comida, né? Por que no Egito? Na terra prometida, as colheitas, né, o alimento dependia muito das chuvas, do ciclo das chuvas. No Egito não havia esse problema, né? O Egito tinha abundância de comida, por quê? Porque eles viviam na dependência só daquela vazão do Nilo, né? Daquelas enchentes do Nilo, que a água descia naquela região que eles moravam ali, próximo do delta do Nilo, né? Com isso eles controlavam a produção de alimentos. Ali havia excesso, fartura de produção, porque não dependia de chuva. O Nilo tinha as cheias constantes e as cheias traziam não só a abundância de água, mas os nutrientes para a terra, né?
com a enchente do Nilo, ele vinha trazendo todos aqueles nutrientes da terra e ia, né, tornando abundante a produção de comida no Egito. Por isso que as pessoas iam para lá para adquirir comida, né? Então, olha só, em vez de confiar que o Senhor proveria o alimento para Abraão e sua família, né, tal como os filhos de Israel fariam no futuro, né, Abraão desceu ao Egito, né? Isso aí era uma constante na vida dos descendentes de Abraão, né? Novamente, quando eles receberam o maná de Deus lá no deserto, né, eles se lembravam da variedade de gêneros alimentícios do Egito, né? E aqui é aquilo que eu já falei, né, que a produção do Egito não depende, né, das chuvas para que a terra seja produtiva. Então, assim, o Egito sempre foi para os filhos de Israel, né, já desde o genitor deles, uma terra que indicava a dúvida sobre Deus poder cumprir suas promessas. Abraão começou assim, né, duvidando de que Deus conseguiria sustentá-lo naquela terra, mesmo em toda a estiagem, né, diante da situação de fome, né? E depois, mais lá na frente, né, os seus descendentes novamente duvidaram de que Deus poderia sustentá-los no deserto, né? E o Egito era visto como, né, uma forma, né, de cumprimento da promessa de Deus, ou uma forma de não deixar Deus falhar. Eram os homens tentando dar, entre aspas, uma ajudinha, né, para o cumprimento da promessa de Deus. E o que o Egito significou para Abraão? Né? Além de uma clara desobediência para a ordem de Deus, né, de que ele ficasse na terra que Deus havia prometido a ele, né, essa saída de Abraão da terra prometida e a ida ao Egito, isso sim colocou em risco todo o plano de Deus. Por quê? Olha só, por conta da esposa de Abraão, né? E a gente pode dizer o seguinte: Abraão era muito abençoado mesmo, né? Porque até a mulher dele era muito bonita, né? A ponto de reis desejarem essa mulher, né? E Abraão, então, sabendo, né, vendo a beleza de sua mulher e já com medo, né, de que os homens da terra do Egito, né, principalmente o governante Faraó, quisessem matá-lo por conta da sua mulher, ele combina com ela, né, contariam uma... Na verdade, não era uma mentira. A gente até viu no vídeo lá, eles mencionam isso, né? Verdadeiramente, Sara era meia-irmã de Abraão, como era, inclusive, uma tradição dessa época, né? Que os casamentos se davam entre os parentes, né? O pai de Abraão teve filhos com mais de uma mulher, né? E Sara era meia-irmã dele. Então, com medo de que fosse morto por Faraó, por conta da esposa muito bonita, né, para tomar a esposa dele, Abraão, então, diz que Sara era sua irmã. E o que aconteceu na sequência? Faraó, né, por conta da beleza de Sara, gostou dela, e como ela não havia empecilhos, porque ela não era casada, acabou levando ela para seu palácio. E aí Deus tem que intervir na história, né, para consertar o erro de Abraão, né? E o que acontece? Deus começou a castigar Faraó e toda a sua família, né, por conta desse pecado que Faraó estava praticando em relação a Abraão e Sara, embora, né, Faraó tivesse sido enganado por Abraão e Sara, né? E aí Deus começa a ferir, né, a família de Faraó e os oficiais egípcios com doenças horríveis, até que, né, Faraó acaba descobrindo, né? E o que nós temos aí, né? Com essa história engenhosa, esse plano que Abraão desenvolveu, ele acabou, né, colocando em risco o próprio cumprimento do plano de Deus, né? Porque
poderia ter sido morto por Faraó por conta da mentira que ele contou. Poderia ter sido morto por conta da esposa que era muito bonita, depois poderia ter sido morto, né, pelas dores que ele causou a Faraó e aos seus oficiais, né? E aí o que a gente percebe, né? Por conta do pecado de Abraão, por conta de tudo aquilo que ele fez, por conta dele pessoalmente tentar resolver, entre aspas, ajudar a Deus a cumprir a sua promessa, Abraão se transformou, em vez de ser bênção, né, para todas as famílias da terra, né, Abraão se transformou em maldição para Faraó e sua família, né? Em vez de levar bênçãos, Faraó levou dores, doença, sofrimento à família de Faraó. Tudo porque ele duvidou de que Deus pudesse cumprir ou que Deus pudesse sustentar o seu plano, né? E aí a gente vê, né, que graças a Deus, né, ao poder de Deus, seus planos não são facilmente frustrados, né? Apesar da ação humana, apesar do pecado humano, né? E a gente vê aqui embaixo, né? Nenhuma circunstância, nem mesmo a insensatez do homem, nem mesmo o pecado do homem poderão barrar o projeto de Deus, né? O que Deus planejou, ele vai executar, né? Abraão duvidou disso. E a gente muitas vezes também duvida de que Deus tenha força, capacidade, ou de que ele não cumpra as suas promessas. Aí a gente acaba querendo ajudar a Deus, né, dar uma forcinha para Deus, e muitas vezes isso acaba, né, do mesmo jeito que acabou com Abraão, né, trazendo dor, sofrimento, às vezes para a gente, às vezes para as pessoas próximas da gente, né? E aí, né, tentando ajudar Deus, a gente perde, né, oportunidade de compartilhar a nossa fé, né? A gente perde oportunidade de dar sequência aos planos de Deus, né? Mas o propósito de Deus, o plano de Deus, em hipótese alguma será quebrado, né? Isso também não serve de desculpa para a gente não fazer nada, né? Com medo de que possa estar atrapalhando, né, o projeto de Deus, né? O acomodado vai dizer: eu não vou fazer nada porque Abraão quis ajudar Deus lá atrás, né, e acabou trazendo dor e sofrimento. Isso não é razão para que a gente se acomode, para que a gente não faça nada, né? E aí a gente vê, né? Deus é capaz de cumprir sua promessa sozinho, sem ajuda humana. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos a nossa parte, né, a nossa missão, a nossa tarefa a executar para implementar o projeto de Deus. Marcelo, Oi. olha, sabe o que eu vejo também? Que muitas vezes a gente não é só a gente querer dar uma ajuda a Deus, a gente às vezes quer facilitar para a gente, sabe? E como Abraão, como estava difícil na terra de Canaã, talvez ele nem duvidasse que Deus poderia prover, ou nem tivesse passado isso pela cabeça dele. Estou falando por mim, tá? Sim. Às vezes a gente fala assim: ai, tá difícil, eu vou fazer de outro jeito. Ai, ali tá mais fácil, eu vou para lá, sabe? Então, é aí que a gente se engana, porque se a gente sai dos caminhos de Deus, se a gente sai dos planos de Deus, se a gente sai da promessa de Deus para nós vamos arranjar problemas maiores. Ali onde Abraão teria que ficar, ele ia passar por lutas, por dificuldades, mas ele estaria dentro do plano de Deus, mas querendo facilitar para ele as coisas, querendo não sofrer tanto, ele buscou alguma coisa que, na visão dele, fosse mais vantajoso, melhor, mais fácil. Você vê assim? Então, eu penso assim, a gente tem que contextualizar as situações, né? Abraão tinha uma promessa específica, era uma ordem determinada, né? Na nossa relação atual com Deus, muitas vezes a gente não consegue vislumbrar o projeto de Deus, né? Os caminhos de Deus. E aí realmente a gente fica nessa situação
dúbia mesmo, né? Eu mudo, aqui esse caminho não está dando certo. Eu mudo o trajeto para tentar contornar o problema, ou eu sigo? Isso vai depender muito da relação de cada um, né? Eu acho que Deus fala com a gente, né? Quando a gente recebe, na sua relação com Deus, muitas vezes a gente recebe uma orientação, né? Deus fala de alguma forma para a gente, né? Aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente tem que seguir, seja por um sentimento, seja por alguma orientação que a gente tira da palavra de Deus. Algumas vezes Deus mostra um caminho para a gente, né? E nesse caminho a gente não pode querer dar uma ajudinha para Deus, mas é aquilo que falei um pouco antes. A gente também tem que ter a sensibilidade, eu acho que Deus age nesse momento também, de nos mostrar opções, né? Porque às vezes uma porta fecha, e a gente poderia falar: ah, Deus, o caminho fechou a porta, eu vou ficar por aqui então, né? Ao passo que Deus está querendo, talvez até no desvio, no caminho lateral, trazer algum ensinamento, trazer alguma coisa para a gente, né? Então isso vai muito da nossa relação com Deus, né? Eu acho que cada um vai perceber a hora de seguir por outro caminho, ou a hora até de perceber que aquele caminho não é a vontade de Deus. Às vezes pode acontecer isso também, né? Você está seguindo por um caminho e as dificuldades estão aparecendo, né? E você vai lá, supera uma, você supera outra e as dificuldades estão lá. Talvez seja a hora de pensar: será que é esse o mesmo caminho de Deus? Né? Será que essas dificuldades não são Deus mostrando que eu tenho que deixar esse caminho e procurar uma outra opção? Agora, como é que a gente vai Tudo ter isso vai da relação essa visão, íntima, né? que a gente pode ter com Deus, mais íntima, menos íntima, Isso, né? Então, eu acho que eu penso assim: Deus vai nos mostrar. Eu tenho certeza que Abraão ali percebeu que ele estava... A gente vê por todo o contexto da história de Abraão, que muitas vezes, embora ele fosse o pai da fé, ele falhou também, né? Marcelo, Oi, Marcos, pode falar. eu vejo assim, eu vejo Deus como o grande autor da criação, que ele já, né, predeterminou todas as coisas, né? E a gente fica pensando o seguinte: se Abraão no caso aí, né, ele teve uma experiência direta com Deus, né? Deus se apresentou perante ele. E ele, mesmo tendo essa presença de Deus na vida dele, Deus falando diretamente com ele, ele quis dar um jeitinho, e essa não foi a última vez, né? Não foi, mas ele outras vezes ele fez a mesma coisa. Foi no caso, inclusive, de estar com Agar, né? Então, eu vejo assim que nós humanos, por causa da queda, nós temos essa propensão de querer resolver as coisas do nosso jeito, né? E eu vejo também, por exemplo, quando você falou, né, de que a terra que Deus escolheu, né, Canaã, que era um lugar propício para várias invasões, que na história isso ocorreu muito, né? Mas mesmo assim, todas elas estavam dentro do propósito eterno de Deus. Eu li esses dias num livro do pastor Hernandes que até mesmo o domínio de Alexandre o Grande foi primordial para que a Bíblia fosse traduzida, né, para o grego, para que todos pudessem saber o que significava, né, pudessem ter acesso ao Evangelho. Então, tudo eu vejo que tem a mão de Deus direcionando, né, naquele fim último. E também, isso não isenta cada um de nós das nossas responsabilidades. A responsabilidade humana que entra aí, né, da doutrina. Então, a gente vê o que Abraão fez depois, quando teve o filho Ismael, né? As consequências que a gente vê até hoje por causa disso. Então, tudo, para mim, eu vejo assim,
Deus já estabeleceu tudo. E para nós fica mais fácil até, eu entendo assim, que a gente tem a Bíblia e a gente pode ver, puxa, olha o que Abraão passou. Né? E a gente tem um norte hoje de que eles não tiveram naquele momento. Sim. Quem foi que fez a pergunta? É que tem três aqui. Gisele. É que a gente está com o vídeo, a gente acaba... Eu não consegui identificar a voz. Chega aqui, Quem foi? A Gisele? Gisele. Ah, Gisele. Então, Gisele, a gente poderia resumir, né? Eu acho que Deus vai te mostrar, né? Porque, assim, é difícil a gente falar aqui uma regra geral, né? De faz isso ou não faça aquilo. Principalmente nessas coisas da vontade de Deus, dos planos de Deus. Porque, olha só, até Abraão, que teve essa relação tão íntima com Deus, como o Marcos frisou ali, Deus, quando chegou para ele, falou assim, você vai para uma terra. Mas não falou, não deu mais detalhes, né? Então, muitas vezes, os planos de Deus vão sendo revelados paulatinamente, né? Vão sendo mostrados conforme a gente vai avançando. E se a gente não avança muito também, Deus não tem o que revelar, né? Talvez se Abraão tivesse resistido, e aí a gente fala só em teoria, porque a gente já falou também que os planos de Deus não podem ser frustrados pelo homem, né? Mas pensando aqui que talvez se Abraão tivesse resistido, talvez ele não ficasse nem sabendo qual seria a terra, né? Que Deus teria preparado para ele. Então, assim, Abraão foi, né? Foi para a terra, conheceu a terra, depois ele ficou aguardando o cumprimento da promessa do descendente, tentou dar uma forcinha lá, né, aceitando o conselho da esposa dele, né, com a serva Agar, né, e a gente sabe que tem aquele comentário que eu até hoje não consegui confirmar, mas de que de Ismael teriam vindo a descendência dos árabes, aí talvez toda essa vida harmoniosa que nós temos aí entre árabes e israelenses, né, um querendo matar o outro por toda a posteridade, né, mas também pode estar relacionado lá quando o povo tomou a posse da terra prometida e não dizimou todos os moradores de lá como Deus havia ordenado, né? Então, assim, essas coisas acabam tendo consequências. Então, a gente precisa estar sempre tentando manter uma sintonia muito fina com Deus, né? Para a gente não errar, né, o caminho, né? Para a gente compreender claramente o plano dele, né? E muitas vezes, como o Marcos falou, né? Se Abraão, que teve essa relação tão íntima com Deus, falhou muitas vezes, será de nós, né? Eu tenho certeza que, falando por mim, né? Não estou falando por nenhum de vocês, não. A gente quer fazer nosso o plano de Deus, né? A gente pega lá o plano de Deus e acaba dando um jeitinho dele se adaptar àquilo que nós pensamos ser o melhor para nós, né? E muitas vezes, talvez aí as pauladas da vida sejam meramente Deus, né, nos pondo de volta na execução do plano dele. Não acho que todas as vezes seja isso, mas algumas vezes a gente olha para trás e percebe claramente isso, né, que determinado acontecimento, né, foi uma volta para o caminho, né, uma volta para a execução do projeto de Deus. Respondemos ou só complicamos mais? É porque tem algumas coisas... Valeu. Às vezes, a dúvida tem hora que é perigosa, né? Porque ela pode deixar mais dúvida ainda. Mas essa coisa do projeto de Deus é realmente uma das dúvidas. Acho que é a dúvida atroz de todo ser humano, né? Em que ponto eu estou cumprindo ou resistindo ou modificando o plano de Deus, né? Isso depende de uma vida muito íntima com Deus. Só quem é muito íntimo é que vai conseguir perceber isso. Né? Exatamente. Quanto mais íntimo, mais intimidade com Deus, mais fácil a gente vai perceber. A nossa tranquilidade é que Deus pode resgatar tudo, né? Apesar dos nossos erros, Deus pode resgatar tudo. A gente tem a história de José como grande exemplo. José nunca se desviou e as coisas sempre iam dando errado. Ele sempre fazendo as coisas certas, as coisas dando errado, mas ele sempre esteve lá e a Bíblia fala que Deus estava com José.
o tempo todo, né? Então, é isso que o Marcelo falou mesmo. Isso vai depender muito da nossa relação com Deus, e Deus fala com cada um da maneira específica de cada um, né? E ali, como você falou, Gisele, Deus restaurou toda a família através disso. A família de José. E só mais um detalhe, né? Os nossos erros nem sempre refletem só sobre a gente, né? O Faraó pagou um preço alto por conta do erro de Abraão. Isso também acontece na nossa vida, né? Muitas vezes a gente comete um erro que ele o peso dele recai muito mais nos outros do que na gente mesmo. Então é mais um cuidado para se tomar, né? De ter o devido respeito ao plano de Deus, ao projeto de Deus, né? A nossa vida com Deus. Mas vamos lá. Podemos seguir? Sim. Pode. Então vamos lá. Eu pus aí um slide para a gente pensar, né? Olha só, Abraão poderia destruir o propósito de Deus? Nós acabamos na nossa conversa que a gente adiantou muita coisa, né? Sobre isso, né? Abraão tinha poder para destruir o propósito de Deus? A própria Gisele falou que não aí, né? Que Deus tem o poder de restabelecer o controle das coisas, né? De fazer o seu plano vingar, ainda que contra a nossa vontade, né? Olha só, né? Então, talvez o pecado serve até para promover o plano de Deus, né? Com certeza, Faraó acabou tendo uma visão diferente do Deus de Abraão, né? Depois que ele sofreu aquelas duras consequências, né? Do erro de ter trazido Sara, ou Sarai na época ainda, né? Para ser o harém, né? E na nossa desobediência? Nós falamos disso agora há pouco, né? Acabei de falar, né? Que às vezes o nosso pecado tem reflexos na vida de outras pessoas, né? Mas nós também não conseguimos impedir que o plano de Deus seja executado. A discussão foi boa, já antecipou uma boa parte aqui, né? Isso aqui eu já falei, né? Que o Egito sempre foi uma constante fonte de tentações, né? Foi para Abraão, que quis resolver o problema de Deus, foi para os israelitas lá, né? Que sempre lembravam do Egito e queriam voltar para lá quando Deus tinha acabado de retirá-los de lá. E nós? Para quem nós recorremos quando as coisas dão errado, né? E a gente duvida do amor de Deus, do poder de Deus. O que nos sobra? Né? Qual tem sido o nosso Egito? Né? Para quem a gente recorre quando, na dúvida de que Deus vai, né, nos tratar com amor ou de que Ele pode resolver um problema, qual tem sido o nosso Egito? Né? Muita gente procura em outras igrejas, em outras formas de culto, em outras divindades, né? Isso é comum no ser humano, é para a gente pensar, né? Qual tem sido o nosso Egito nos nossos momentos de dificuldade, né? E uma hora ou outra isso acaba acontecendo na vida da gente, né? Temos que pedir a Deus que nos livre do Egito, né? Que nos mantenha firmes na caminhada do deserto, né? Ainda que o deserto seja árido, a comida seja escassa, né? Mas que Ele nos mantenha firme na caminhada do deserto. E qual que é a relação, né? O que a gente vai ver agora, a relação de Gênesis 12, essa história, esse começo da história de Abraão com Jesus Cristo, né? Tem muita ligação, né? A gente vai ver que Gênesis 12, ao relatar a história de Abraão, ele aponta para frente também, ele traz uma visão da vinda de Cristo. Como é que a gente pode perceber isso? Qual é a conexão disso? Né? Paulo fala lá em Gálatas 3,16, explicando, né, a relação da lei com, né, o povo de Deus. Ele diz lá, ora, as promessas não foram feitas a Abraão as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E qual é a interpretação que Paulo dá a esse descendente? Ele fala lá, né? Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém, como de um só, que é Cristo. E o que a gente percebe aí? De onde, estudando as genealogias de Jesus Cristo, né, que nós temos lá nos evangelhos, aonde elas desaguam? Jesus. Né?
quem é, né, o ponto inicial do povo de Israel? Cristo, né? Jesus. Mas e o ponto inicial do povo de Israel? Tá. Jesus veio, né? Ele é descendente de Davi, mas não é descendente só de Davi, né? Na ascendência de Jesus, se a gente for voltar, a gente vai chegar em Abraão, Abraão. que é o pai do povo de Israel, né? Semente. Então, né? Aí Paulo percebe, né, que quando Deus fala que a promessa de Deus a Abraão tinha em vista também o descendente. Por quê? Porque em Abraão Deus quis fazer um povo para si, né? Ele viu que o povo já estava dominado pelo pecado quando construiu a Torre de Babel. Ele havia acabado de trazer juízo sobre o povo de gerações anteriores, resgatado apenas Noé e sua família, né? E daquela família de Noé, né, que sobrou, né, daí a pouco eles começaram a crescer, a se reproduzir, né, e novamente o pecado voltou a dominar o mundo. E Deus intervém na história, e do meio daquele povo pecador, né, do meio de um povo que adorava vários deuses, né, sem nenhum merecimento de Abraão, é importante dizer isso, né, que Abraão não tinha merecimento nenhum até então, ele vivia no meio de um povo idólatra, né, que cultuava vários deuses. Deus vai lá e escolhe Abraão, não pelo que Abraão fez, mas por uma escolha de Deus, né? Poderia ter escolhido qualquer daqueles do povo lá. No entanto, Deus escolheu Abraão para dele fazer um povo separado, né? E esse povo separado, com certeza, era parte do projeto de Deus para cumprimento de Gênesis 3,15, né? De que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, Deus, quer dizer, entre aspas, precisava, é um jeito humano de falar, né? Deus não precisava, mas foi a forma que Deus escolheu, né, de fazer cumprir aquela promessa lá de trás de Gênesis 3,15, né, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Né? Então, Deus vai e separa Abraão e promete a ele, né, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Perdão, eu acabei apertando o botão errado aqui. Aquilo que eu já falei, né? As promessas feitas a Abraão, né, já tinham Cristo em vista, né? Quando Deus diz a Abraão, lá em Gênesis 12:7, darei a tua descendência, né? A expressão correta lá, literal, é semente, né? Ele darei a semente de Abraão esta terra. Paulo fala que ele está falando de Cristo, né? Já estava apontando, né, para aquele descendente futuro. Em outras palavras, Abraão funciona como uma representação de Cristo antes do tempo, né? Já era uma antecipação da obra que Jesus Cristo faria no devido tempo, né? Olha só, a promessa de Deus a Abraão refere-se ao descendente que é Cristo. Portanto, para a gente ser participante das bênçãos de Abraão, é necessário ter a mesma fé que teve Abraão, pois é através da fé que cremos em Cristo, né, e passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como diz lá em Romanos 8:17. Alguém pode ler? Eu não quis pôr aqui o texto para não... Ou eu pus aqui, deixa eu ver. Eu pus aqui, ó. Eu pus aqui o texto, né? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Também com ele seremos glorificados. Ou seja, né, por meio de Cristo, nós somos aceitos nessa família, né, que Deus constituiu lá desde Abraão. Aí depois Paulo, lá em Romanos, explica claramente isso, né, de que os filhos de Abraão não são só aqueles que têm descendência de sangue, genética, né? São todos aqueles que, pela fé, são integrados a essa família, né? E aí a gente pode perceber algumas semelhanças e algumas distinções de Abraão e Jesus Cristo, né? Como eu falei lá atrás, que Abraão é uma
uma espécie de uma representação de Cristo antes do tempo. Olha só como as coisas se parecem e se diferenciam. Abraão deixou casa e família para ir para uma nação pouco desenvolvida por ordem de Deus. Jesus, e aí a gente tem que guardar as devidas proporções, né? Jesus saiu do lado do Pai no céu, né, para vir a este mundo. Ou seja, abandonou o lugar de conforto que ele tinha, né, e veio para uma cidade insignificante, para um estado, um país de segunda categoria, onde ele viveu sem ser notado por 30 anos. Né? Abraão também peregrinou por aquela terra muito tempo sem ser notado. Né? Ambos atuaram, né, ou saíram de sua terra motivados por uma promessa de Deus. Né? Tanto Abraão como Cristo se movimentaram, né, em busca do cumprimento da promessa de Deus. Abraão, né, e aqui ainda está Abrão, recebeu um grande nome, né, e foi bênção para aqueles que o abençoaram e também maldição para todos aqueles que o amaldiçoaram. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, né, e ao qual todo joelho se dobrará, né, mas também, né, vai servir de maldição para todos aqueles que o amaldiçoarem ou que o rejeitarem, como a gente vê lá em Mateus 25, 41 a 43, né, na parábola do rei. Né? E depois, né, nas diferenças, olha só que diferente. Né? Quando Abraão teve a sua vida em risco, o que ele fez para salvar a sua vida? Ele contou uma mentira. Né? Disse que Sara era sua esposa. E não foi essa a única vez. A gente vai ver na sequência dos estudos, né, que Abraão usou a mesma estratégia numa segunda oportunidade. Mas para salvar a sua vida, Abraão contou a mentira. Jesus, porém, falou a verdade, né? Mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida, né, para que a nossa vida fosse salva. Ele não negou a Deus, não negou quem ele era, né? Ele manteve firme a palavra de Deus, né? Então, enquanto Abraão mentiu, Jesus salvou a sua vida, né? Perdeu a sua vida falando a verdade. Abraão salvou a sua vida contando uma mentira. Né? E qual é o caminho? Né? Nós vimos aí o caminho da grandeza para Abraão, né? Que envolveu sacrifícios, que envolveu a grande promessa de Deus, né? Que envolveu uma série de lutas. E para Jesus, qual é o caminho da grandeza? Né? O que Jesus percebeu? Tal como Abraão, né? As promessas de Deus, as grandes promessas de Deus, trazem consigo, né, o que o autor do livro fala, né, o abismo da realidade. Enquanto a gente vislumbra uma grande promessa, até a gente chegar nela, nós temos um grande abismo que tem que ser transposto. Né? E o que nós tivemos em relação a Jesus? Apesar de ter recebido todas as nações da terra como herança, isso está lá em Salmo 2, de 8 a 9, é um salmo messiânico, né, que fala da promessa de Deus que entregar ao filho, né, ao filho do homem todas as nações da terra. Jesus veio para o seu povo e o que aconteceu? O seu povo não o recebeu. Né? A gente vê lá em João 1,11, né? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Né? O filho do homem exaltado, como está, né, descrito em Daniel 7, né, assentado no trono do juízo, né, o grande juiz. O que aconteceu com esse grande juiz? Foi julgado pelo Sinédrio, composto de homens pecadores, né, e por eles foi condenado à morte. Né? Que mais? Né? A Jesus, a quem foi prometido que governaria todas as nações com cetro de ferro, o que aconteceu com ele? Foi açoitado pelos soldados romanos na sexta-feira da paixão. Né? O único homem sem pecado morreu como um criminoso, né? Levantado numa cruz, né? Que para as pessoas daquela época significava um claro juízo de Deus sobre aquela pessoa. Né? Todo mundo que era crucificado, né, indicava que Deus havia julgado aquela pessoa e a condenado. Né? Então, se houve um homem, né, no abismo da realidade, foi Jesus. Nessa diferença entre
a promessa e o caminho até a promessa, né? Se a gente for olhar a vida de Jesus, realmente, né, nada daquilo que estava prometido a ele alcançou na sua vida. Porém, na sua morte, a gente vai ver agora, né? Na sua morte, na sua ressurreição, né, Jesus construiu uma ponte para a gente superar esse abismo, né? As primícias da glória que seguirão os sofrimentos de Cristo foram reveladas com a sua ressurreição, né? Jesus voltou, está sentado à destra e direita de Deus Pai, né? E vai voltar em glória, não só para julgar o mundo, mas como para retomar aqueles que são seus, para buscar aqueles que são seus, né? Então, da mesma forma que Jesus ressurgiu de forma gloriosa, né, os seus filhos também se levantarão em glória. Da mesma forma que Jesus está assentado à mão direita de Deus Pai, aqueles que confiam nele também têm a garantia, a promessa de que ressuscitarão para uma nova vida na presença do Pai, né? E neste exato momento, as várias nações ao redor do mundo estão sendo levadas ao seu reino, né, por meio da pregação, né, da palavra de Deus. Bom, e aqui eu termino, né, a exposição desse capítulo 2, né, dessa experiência de Abraão, desse contexto para a nossa vida, esperando que a gente tenha compreendido alguma coisa, né, de que quando a gente recebe uma grande promessa, a gente tem que abraçá-la com uma fé tamanha, né, uma fé grande também, né, e de não tentar interferir nos projetos de Deus, né, mas confiar com a mesma fé que Abraão teve, né, que aí é garantia de sucesso do projeto de Deus na nossa vida. Ok? A próxima aula é Gênesis capítulo 13. Se vocês puderem dar uma lida durante essa semana, né, já ajuda bastante na compreensão da aula. Ok? Eu declaro aqui, então, encerrada a nossa aula, né, e abro aí para alguém, se quiser falar mais alguma coisa, se quiser fazer perguntas, ó, só citando o exemplo da Gisele, né, com a pergunta dela, a gente acabou, né, tratando muita coisa, né, adiantou uma boa parte da aula e, com certeza, foi de ajuda para todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu queria falar que essa aula me edificou muito. Muito obrigada, Marcelo. Graças a Deus. Acho que é esse que é o projeto de Deus, né? É glória a Deus, é Ele que é capaz de fazer isso. Eu não me sinto nem um pouco responsável por isso, não. E não é só não é só excesso de modéstia, não. É porque a gente percebe que se Deus não nos abrir os ouvidos, se Deus não falar, né, a voz humana não tem poder nenhum. Eu espero que Deus possa falar, tocar o coração de todo mundo, né, para que a sua palavra possa nos trazer conforto, consolo, né, reforçar a nossa fé, porque a gente tem vivido momentos difíceis, né? Acho que todo mundo passa por dificuldades, independentemente da origem, né? Ao mesmo tempo que todo mundo está passando por uma dificuldade comum, né? Não tem ninguém nesse planeta que esteja imune a, pelo menos, a dificuldade da pandemia, né? Que não esteja tendo que repensar seus valores, né? Tendo que descobrir que um vírusinho tão insignificante, né, pode fazer um estrago tão grande, né? Então, acho que eu não gosto de pensar que o vírus seja castigo de Deus, não. Eu acho que é muito mais consequência das ações humanas, embora também possa ser, né? Porque acho que nunca se pensou tanto em Deus quanto nesses períodos, né? Nesses últimos 13, 14 meses aí de dificuldades, né? Mas temos que esperar que... Eu acho que isso não é o fim do mundo, né? O Deus não projetou assim o fim do mundo e nós vamos, com certeza, a humanidade vai vencer, né? Deus vai permitir que a vida prossiga, né? Que muitos vão sobreviver, muitos vão enfrentar e vão vencer o vírus, né? Mas, de qualquer forma, muitos vão aprender também que tem alguém no comando, né? Se eles vão descobrir quem é o verdadeiro comandante ou não, é outra história, não cabe a nós aqui perquirir, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? De
gente confiar em Deus e esperar que seu projeto se confirme na nossa vida, né? Então, eu vou encerrar a aula, né? Vou orar de novo para a gente encerrar a aula, agradecendo o que Deus fez por nós. Vamos orar, então. Ó Deus bondoso, nós te agradecemos por teu cuidado, por tua ação na vida de cada um de nós, ó Deus, que estamos percebendo que o Senhor tem realmente cuidado de nós, ó Pai, o Senhor tem nos mantido com saúde, ó Deus, muitas vezes alguns têm enfrentado dificuldades, ó Pai, mas às vezes nessas situações, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está no comando, que o Senhor está executando o seu plano, que nenhum dos seus intentos poderá ser barrado por qualquer ação humana, ó Deus, seja pela boa ação, seja pelo pecado, ó Pai. Nós queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, ó Pai. E que, apesar de todas as dificuldades, ó Deus, o Senhor nos garantiu a salvação, ó Deus, a vida eterna junto de Ti, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ó Pai. E que tudo mais soa tão pequeno diante dessa glória, ó Deus. E que o Senhor nos mantenha firme nos seus caminhos, ó Deus, que o Senhor sustente a nossa fé, para que nós possamos, no futuro, ó Deus, na vida eterna, poder vivermos junto a Ti, ó Deus, podemos gozar da glória que o Senhor reservou para os Teus filhos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, guia os nossos caminhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Que Deus nos dê uma boa semana. Amém. Até mais. Obrigado.